Fala aí, meu povo, beleza? Tranquilo? Finalmente chegou a atualização que a gente tava há tanto tempo aguardando. A atualização do Dio. E essa atualização tem muita coisa interessante, tem muita coisa legal. E eu vou estar explicando aqui tudo pra vocês o que tá vindo nessa atualização, beleza? Então, sem mais enrolação, bora! Começando com, obviamente, o Dio, a adição do novo personagem Dio. Finalmente chegou o boneco que eu tava guardando há tanto tempo. Tá aí, finalmente. Vai ter muito vídeo sobre o Dio, gente, pode aguardar. Agora aqui, eles falaram na atualização, quando eles anunciaram o Dio, no anúncio do Dio, eles falaram que iam ter muitas mudanças nos personagens. Ia ter buff, nerf, etc. E por algum motivo tá tudo em inglês, então eu vou traduzir pra vocês. Começando pela Elesis, aumentou o dano da maioria dos combos básicos dela, de quase todas as classes. Aumentaram o dano de todas as skills, o que é muito interessante, porque ela tava precisando, coitada. Menos o dano das quartas skills, o que é meio estranho, porque eles deveriam aumentar da primeira e da quarta classe, porque estão meio fracas. E aí eles aparentemente adicionaram uma skill chamada Roll, que deve ficar naquela aba de skills compartilhadas, de habilidades compartilhadas. Na Lyre, aumentado o dano base do combo de terceira e quarta classe. E aumentado o dano do ataque no pulo na terceira classe, o que é muito interessante, porque realmente essas classes estavam muito fracas nos combos básicos. Eles diminuíram o dano do critical attack nas skills básicas. Acho que na primeira skill, na primeira classe, no caso. Aumentaram o dano de todas as skills, das primeiras skills, né? Das skills que gastam só 1 de MP. Aumentaram o dano da maioria das skills que gastam 2 de MP, 2 barras de MP. Menos esse Scatter Shot e Arrow Rain, que eu não sei exatamente quais skills são essas. E aumentaram o dano de quase todas as skills de 3 barras. Menos o Meteor Strike, que é aquele Impacto Meteoro, Salto Meteoro, não sei exatamente o nome dessa skill, mas é algo assim. Na ARM, a ARM é muito interessante, porque eles buffaram umas coisas, nerfaram umas coisas, foi uma coisa meio louca. Aumentaram o dano do combo básico dela, o que é interessante. Aumentaram o dano da maioria das skills de uma barra, mas não teve mudança no raio paralisante e a Ice Ball da quarta classe, eu não sei exatamente qual skill que é essa. Aumentaram o dano da maioria das skills de 2 barras, mas diminuíram o dano do Impacto Atordoante nível 1, que é aquele que o pessoal tava usando bastante porque tava com bastante dano, agora o pessoal deve usar menos. E não teve mudança nesse Creeping Death, que eu acho que é uma skill de quando você aperta o X lá e aí muda as skills, eu acho que é uma skill dessa área. E aumentado o dano de todas as skills de 3 barras, né? O que é muito interessante também. Diminuíram o recovery, a recuperação de MP da Debilitating Aura. Eu não sei exatamente o que é isso, então não vou arriscar já falar e não sei o que eu tô achando. Eu acho que é aquilo que ela fica paradinha, mas não tenho certeza. Isso aqui é muito triste. Reduziram a diminuição de defesa e de ataque do Amedrontar. Eu achei isso muito bad, porque o Amedrontar estava muito forte, estava muito divertido de usar, porque realmente diminuía muito a defesa do inimigo. Reduziram o dano múltiplo do Impactor Range, porque no Impactor Range, se você acerta mais de um inimigo junto, ele vai multiplicando o dano exponencialmente. Quanto mais inimigo, mais dano. Então eles reduziram um pouco desse dano exponencial. E reduziram a quantidade de MP recuperada pelo Mental Recovery. Eu acho que o Mental Recovery é o Drenagem, mas eu posso estar falando bobeira também, posso estar falando merda. No Less, aumentaram o dano da maioria dos combos básicos, mas não teve mudança no combo de ataque nível 1 na primeira classe.
Aumentaram o dano do combo do combo básico na primeira classe, mas diminuíram o dano nas outras classes. Increase the damage. Ah, tá. Eles fizeram um balanceamento no combo da classe básica e aumentaram o dano da classe desses combos nas outras classes. Aumentaram o dano do Spike Trap, daquela armadilha de espinho. E diminuíram um pouquinho o dano do ataque de Kunai, o que é bastante triste, porque é o que a gente mais usa de combo no LES. Aumentaram o dano do dash. E aumentaram o dano da maioria das skills. E diminuíram um pouco o dano da Unlimited Blade. Eu não sei exatamente qual skill que é essa. E eles não mudaram nada nas skills nas quartas skills, né? No Ryan. O Ryan eu tô meio bad assim, mas vocês vão entender. Aumentaram o dano do combo básico, isso tudo na primeira classe, nos combos e tudo mais, é tudo da primeira classe. E das outras classes também, acredito eu. Aí aumentaram o dano de quase todas as primeiras, as skills que gasta uma barra. E diminuíram um pouco desse freezing ataque, diminuíram o dano desse freezing ataque. Aumentaram o dano da maioria das skills que gastam 2 barras. E aumentaram o dano de todas as skills que gastam 3 barras. Como é que chama? Aquela skillzinha de verde que rouba a vida, agora vai ter, tipo assim, vai garantir que ele cure toda vez que irritar um inimigo uma vez. Porque às vezes ele irritava mais de uma vez um inimigo e aí curava muito mais do que era pra curar. Diminuíram um pouco o combo básico do lobo, que não faz sentido, porque já é fraco. Não faz muito sentido eles diminuírem isso. Mas eles aumentaram o dano de todas as skills do lobo. O Nephirim foi muito triste. Eles diminuíram o dano de tudo, menos a skill. Eles diminuíram o dano da transformação, eles diminuíram o dano depois do ataque, depois do dash, diminuíram o dano básico de tudo. O double também, que é a giradinha da asa lá, diminuíram o dano disso também. Mas aumentaram bastante aquela primeira skill dele. O que é interessante também, porque estava realmente muito fraca essa skill. Mas triste que eles diminuíram todo o resto. Diminuíram o dano da transformação do Magnus. E aumentaram o dano de todos os ataques e skills. O que é interessante também. O Magnus talvez agora se torne mais útil, né? Mais esquecido que tudo. No Ronan, aumentaram o dano do combo básico, aumentaram o dano, eles balancearam o dano do critical attack, do ataque crítico, aumentaram o dano de todas as skills de primeira, segunda e terceira barra, mas não mudaram o Rune Flare na terceira classe, diminuíram um pouco o dano do Giga Crash, eu não sei qual classe que isso, na terceira classe. E não teve mudança no Magic Defend na terceira classe. Aumentaram o dano da maioria das skills de terceira barra. Não mudaram o Astral Vine e o Tornado Stinger na primeira classe. A Benção Divina não pode ser usada quando chega em 5 stacks. Por quê? Você vai ter que usar, a não ser que tipo, tenha como você usar só pra manter. Não faz sentido isso. Se você tiver que perder os 5 stacks pra poder usar de novo, não faz o menor sentido. Sei lá o que a Kog tá pensando. Diminuíram o dano do Magical Spear nível 2. Ah, tá. Que é o que é o Cecima, né? Na segunda classe. Ok. Na M, aumentaram o dano da maioria dos combos, o que é muito interessante, que tava precisando, coitada. Mas não mudaram o Drama Mode na quarta classe, tá? Ok. Aumentaram o dano dos combos, do dash, do ataque no dash,
dando ataque depois do pulo, Rising ataque, ataque duplo e tudo mais. Ok, muito bom, muito interessante. Grande aumento na maioria das skills e reduzido o dano do Grand Finale e do chute da M na primeira classe. E não teve nenhuma mudança nas quartas skills. Aumentado o dano do Dance Fever, que é o buff de ataque que ela dá na primeira classe. E aumentado a chance de remover debuffs com a Benção, que é aquele C alguma coisa, que é uma habilidade dela que ela usa o C. No Jhin, aumentado o dano do combo básico do ataque duplo. Aumentado o dano da maioria das skills, menos o Destroyer of Heaven na quarta classe, tá? Que eu não sei exatamente qual skill que é essa. E não mudaram nada nas quartas skills. Aumentado o dano do combo básico na primeira classe. Diminuíram o dano dessas skills, que eu não sei exatamente quais são. E balancearam o dano dos combos na segunda e quarta classe. Balanceado o dano do dash ataque. Aumentado o dano do ataque depois do pulo. Diminuído o dano do Z cima depois de pular na primeira classe. E balanceado o dano do Rising ataque, que eu não sei exatamente qual que é isso. Reduziu o dano do buff do fim dos dias, que é interessante, o buff de ataque depois de usar o fim dos dias na primeira classe. E aí agora vamos pro Sieg. Aumentado o dano do combo básico. Não tem muita coisa pra falar do Sieg, né? Bem básico. Aumentaram o dano dos combos básicos e tudo mais. Balancearam o dano do ataque depois do pulo e o do crítico. E aumentaram o dano de todas as skills. Finalmente, tava precisando, cuidado. Na Mari, aumentado o dano de todo o combo básico e ataque. E ataque Rising, né? Rising ataque. Não teve mudança no ataque de combo nível 2 na primeira classe. Balanceado o dano dos combos, dash ataque, jump ataque, double ataque, critical ataque. Aumentado o dano de todas as skills de uma barra. E diminuíram um pouquinho o dano do Laser Beam, daquele ataque com laser na primeira classe. Aumentado o dano de todas as skills de segunda barra. Aumentado o dano da maioria das skills de terceira barra. Não teve mudança no Eraser nível 2 e no Nuclear Launcher na primeira classe. Eraser é... eu acho que é aquela primeira skillzinha dela. Não mudaram isso e não mudaram o ataque nuclear lá, que é a terceira skill, que é forte pra caralho. Evento, abertura de mais um slot de personagem, que é pra gente poder acessar o Dio, obviamente. E em relação a isso de abertura de slot, o povo tá, ai meu Deus, será que eles não vão abrir slot pra algum personagem? Eu acho muito difícil, porque seria muito injusto com quem é main dos bonecos mais novos, simplesmente você eventualmente não ter slot pra eles. Eu acho que seria muito injusto, na minha opinião. Então... eu acho que eles não seriam cuzões a ponto de, em algum ponto, eles não abrirem slot pro personagem novo, entendeu? Não faz sentido. Pelo menos na minha cabeça não faz sentido. Mas é a COG, né? Quem quiser garantir, garanta. Mas eu agora tô de boa que eu já lanço meu Dio, então tô tranquilo. Evento de Natal. Após a manutenção do dia 22 de dezembro. Vai ter esses... é tipo aquele... diariamente, né? Os diários. Então, vai ter emote, vai ter caixa, vai ter pet, olha, vai ter pet, muito interessante. Vai ter uma mochila mais 10, vai ter pacote de poções grandes. E vai ter essa placa de Natal, que vai ser removido no dia 12. E vai ter ticket de desafio épico, muito interessante, muito bom. Monstro do Papai Noel chegou. Derrote o monstro do Papai Noel para receber fragmentos de presente de Natal. Utilize para criar itens visuais. Isso vai ser tipo aquele evento de Halloween dos zumbizinhos. Vai ser basicamente algo parecido com isso. O Papai Noel irá aparecer uma vez com chance fixa em versões normais, incluindo o modo heróico, começando com arredores do muro de Serdin.
O que é interessante que é exatamente a questão do zumbi que eu falei. Chance de drop de itens irá variar de acordo com a diferença de níveis entre a missão e o personagem. E obtenha fragmentos presentes de Natal e transforme em um item visual e um elmo visual, ok? Evento de fim de ano. Isso aqui eu achei muito interessante. Muito, muito interessante mesmo. Que vai ter sacola de ano novo, todos os dias. E em que pode vir resetador de talentos, carta de retorno de talentos, clube GC Premium, pergaminho de abertura e pedra de fortificação. Ou pedra de fortificação. E todo sábado vai ter resetador de talentos. Que é muito, 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 muito bom. Pra quem fez caca nas árvores de talento aí, ó. Pra vocês resolver o problema, tá ligado? Sábado e domingo vai ter buffs agora de XP e GP. Menos em desafio épico e missões de evento. Esse eu fiquei muito animado. Evento de volta dos conjuntos dos sistemas de recompensa, finalmente. Que após a manutenção do dia 22, vai voltar o sistema de recompensas do Keter, Sirius, que no caso aqui tá falando Sirius, mas eu acho que é Siriot, porque na imagem tá aparecendo do Siriot, então eu acho que é Siriot. Do Hexion, da Kiara e do Esquadrão Ordo. Eu tô muito animado porque eu quero esse Hexion. Eu tô entre o Hexion e o Siriot. Se for Siriot mesmo, eu vou ficar nessa dúvida. Mas muito, muito, muito bom. Vai ser encerrado o evento do arco-íris lá. E aí, se você tiver mais de 30, você vai ganhar esses prêmios, que é aquilo que eu já falei na atualização da Mari. Novo sistema de recompensas visual, que é o da Hencia. Muito interessante também. Eu gostava bastante da Hencia. E aí vai ter 2 pacotes visuais novos, Natalino e o Esquimó. Vocês podem ver aí. Vai ter 2 novas mascotes na loja de VP. Que é a Mary Jane Natalina e o Pengo. 2 são limitados. Aí agora são as correções de bugs e melhorias. Corrigindo bug de dano em missões. De dano para missões do tipo seja atingido menos de tantas vezes. Aumentava quando o Ryan se transformava em lobo, que não faz o menor sentido. Corrigindo bug que ativações de comando de posição de declaração eram possíveis mesmo com classes diferentes do Sigheart. Tá? Corrigindo bug em que monstros estáticos podiam ser movidos utilizando a Mari com sua terceira classe Polaris ao instalar o gerador de mana. Ok. Melhorados os gráficos da Cota Dolmen da Elesis. Melhorados os gráficos do sapato da Lyre. Corrigido um bug em que espíritos guardiões invocados pelos magos élficos de Elite de Caroel não causavam dano com seus ataques. Que bizarro. Melhorados os gráficos do ataque bola de fogo do Dreamou gigante. Corrigido um bug em que o timing da animação de ataque e aplicação do dano da guarda real de Mjolnir não correspondiam. Tá. Corrigindo um bug que a bola de gelo da feiticeira era capaz de congelar o troll sombrio. Beleza. Triste, que era um bom uso, né? Corrigindo um bug em que no início do ataque laser Danger do Paradon da Rainha de Castulho o áudio não correspondia, ok. Corrigindo um bug em que somente armas mudadas na loja eram mostradas. Que estranho. Corrigido um bug em que a expansão de inventário visual omitida a explicação sobre o limite máximo de inventário. Omitia a explicação sobre o limite máximo de inventário, ok. Corrigido um bug em que a duração era mostrada incorretamente no inventário de mascote. Corrigido um bug em que algumas missões, parte do background do estágio era cortado na resolução 1920 por 1080, tá bom. E a tecla de guia alterada de F12 para F4. Eu acho que provavelmente isso estava dando alguma incompatibilidade em alguns PCs, em alguns programas e tudo mais. E aqui a lista de jogadores banidos. 59 banidos por aquisição normal de itens, 17 banidos por uso ou divulgação de hacks
e 222 banidos por jogabilidade anormal. Os que usaram hack foram banidos permanentemente, os que adquiriram itens anormalmente banidos por 2 anos, e os que tiveram jogabilidade anormal foram banidos por 30 a 40 dias e os itens removidos. E é isso, gente. Um vídeo bem longo, um vídeo mas bastante explicativo também. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Tamo junto, fiquem bem, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha. E é isso, gente. Tamo junto, fiquem bem. Falou pra vocês e tchau, tchau. Fui!